temporada 2 de Demolidor Renascido acabou agora nesse episódio 8. E olha, eu tenho muita coisa para falar sobre o que foi esse episódio. Bora falar sobre isso agora. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e terminou a segunda temporada de Demolidor Renascido nesse episódio 8. E assim, a gente sabe que a série gerou sentimentos conflitantes na galera. Ficou todo mundo muito dividido, muita gente amou a série, gostou demais. Outras pessoas odiaram, né? Teve todo aquele ódio em cima da série, etc. E eu sempre me mantive aqui num caminho mais do meio. Por quê? Porque eu quero ser uma pessoa mais neutra nesse sentido da série, não detonar muito e também não elogiar muito. Não, é simplesmente pelo que eu estava sentindo, assistindo e analisando todos os episódios de Demolidor Renascido dessa segunda temporada. Mas o que acontece? Chegou esse último episódio, eu tô ainda tentando digerir o que eu vi ali. Sabe, a ideia, quando eu lanço o vídeo logo depois, não é pegar, assistir o episódio de novo, ver detalhes aqui, detalhes ali, fazer uma análise mega detalhada. Olha, apareceu ali um pontinho escuro ali naquele canto, apareceu. Não, a ideia é justamente trazer o que eu tô sentindo logo depois de assistir o episódio. E eu tô em parafuso, assim, ó, porque, sinceramente, esse episódio é muito louco. Sabe? Então tem muita coisa acontecendo e me lembrou uma coisa, assim, um pequeno detalhe, só um parênteses, assim. Aquela cena de tribunal, aquela coisa toda, me lembrou na época de Hermes e Renato, que teve ali um programa e etc., que era todo focado em tribunal e tal, sim a bolsa. E o final, agora nós vamos resolver tudo na porrada. Porra, pelo amor de Deus, né? A primeira parte do episódio, ele é todo no tribunal. Primeiro eles lavam roupa suja, né? E obviamente, como sempre, o Matt Murdock, ele sempre tem que chegar atrasado. Ele tem que chegar assim, causando um impacto. Dessa vez, obviamente, justificado pelo simples motivo de que ele levou um tiro no episódio anterior. Então ele não teria nem condições de estar ali, mas estava ali para defender a Karen Page. E os podres do Rei do Crime vieram todos à tona a partir daí, com um jogo assim, ó, em que o Matt Murdock ele acaba se adiantando com relação ao Rei do Crime, que estava ameaçando o Matt Murdock para revelar a identidade, né? Revelar que ele era Demolidor, porque surgiu um vídeo que incriminava completamente o Rei do Crime, o vídeo daquele cara do navio e etc. Só que o Matt Murdock acaba tomando a frente e revela para todo mundo a sua identidade. Isso faz com que a gente tenha uma testemunha de alguém que estivesse dentro do navio, incriminando ainda mais o Rei do Crime e colocando ali uma questão muito mais pessoal do Rei do Crime contra os vigilantes e tirando a responsabilidade toda da Karen Page e etc., limpando a barra dela, tanto que ela acaba sendo absolvida justamente por isso. Então o Demolidor vai, mostra seus poderes para todo mundo, revela para todo mundo isso. E é isso que acontece. A Karen, ela é solta. Mas quando estava todo mundo achando que o Rei do Crime estava acabado, e ele estava realmente, ele estava recebendo a pressão da governadora que estava ao lado da Jessica Jones. Essa personagem, a Jessica Jones, ela é fodona, tá? Isso, sabe, sinceramente é absurdo. Só que assim, em mais uma armação do Rei do Crime, a Força Tarefa Antivigilante estava num prédio ali com um atirador vestido de mercenário. Atirar em quem? Em quem ele atiraria ali? Isso não foi explicado. Só que o mercenário chega lá e mata todos, né? E acaba pegando o local ali, fica de atirador. E essa é a M gigantesca, porque quando tá todo mundo saindo do tribunal, depois de tudo que aconteceu, o mercenário atira no Rei do Crime, mas o Buck se joga na frente, não morre, etc. E isso cria o caos. O caos está estabelecido no Tribunal de Nova York. Sim. E a coisa aí começa a tomar uma proporção assim que eu fiquei... Meu Deus, que coisa absurda. Olha esse caos.
a cidade está sitiada pelo Rei do Crime. O Rei do Crime, um vilão sensacional da época da Netflix, que muita gente vai dizer, não era da Netflix, era feito por não sei quem. Passava na Netflix, tá? Enfim, na época da Netflix, a gente tinha umas coisas diferentes com relação ao Rei do Crime. Agora, o Rei do Crime, ele tem suas convicções, ele tá vendo que ele já era, que todos os crimes dele foram expostos, que a governadora tá em cima, que o procurador-geral tá em cima querendo um acordo para que ele renuncie. Se ele não renunciasse, ele ia passar por um processo de impeachment, que ia levar um tempo e provavelmente ele seria preso. E aí lançaram um acordo pro Rei do Crime, um exílio. Logo, o Rei do Crime exilado, mas guarda essa informação para depois, porque o caos está estabelecido no tribunal. Dentro do tribunal nós temos o Rei do Crime, a Força-Tarefa Antivigilante, todo mundo relacionado ao Rei do Crime, e de um outro lado nós temos os vigilantes, né? Nesse caso, o Demolidor, basicamente, com a Jessica Jones e os demais que estavam apoiando. O povo vai todo para cima, todo mundo fica sitiado ali, o tribunal, junto com a Força-Tarefa, que vai fazer as coisas e quer matar qualquer um. Isso é muito absurdo, porque assim, nós estamos falando da cidade de Nova York, da prefeitura da cidade de Nova York. E aí é que tá o caos, porque a gente já sabe que o Rei do Crime é um criminoso, que o cara tá desequilibrado, que o cara matou gente pra caramba, e isso tudo foi jogado no ventilador. E onde é que tá o governo federal, o governo, sei lá, do estado e por aí vai? Onde é que tá as forças armadas e etc. para tirar o cara que criou um caos na cidade de Nova York? Onde estão os heróis do CM? Mas a série é do Demolidor. Sim, a série é do Demolidor. Mas aí é que vem aquela questão da primeira parte de Demolidor lá da Netflix. A gente estava falando de um Rei do Crime que cuidava de empreendimentos ali e tráfico e etc. num bairro, em Hell's Kitchen, algo bem mínimo, sabe? O mínimo do mínimo, por mais que ele fosse muito poderoso, a gente estava falando de uma coisa bem ali centrada, sabe? Agora nós estamos falando de uma prefeitura, da prefeitura da principal cidade dos Estados Unidos, que é Nova York. E ninguém aparece ali. Tem a Jessica Jones e o Demolidor que tem que sair na porrada. E não basta isso, o Rei do Crime, interpretado brilhantemente pelo Vincent D'Onofrio, e continua sendo interpretado, infelizmente, a culpa não é dele. Mas tem coisas ali que incomodam, sabe? Parece que realmente já deu. E aí, essa é a questão. Porque assim, é como se o Rei do Crime sentasse ali na cadeira dele, no gabinete, e disse assim: não vou sair, daqui ninguém me tira, daqui não saio, e pronto. As coisas não são assim, né? Nós estamos falando de um governo dos Estados Unidos, em um local que nós temos Vingadores, temos heróis, temos uma cacetada de coisa. E ele tá ali, sitiou a prefeitura, e daqui eu não saio. Ele transformou a cidade inteira de refém. E isso fica meio estranho para só 2 vigilantes. Se fosse uma cidadezinha lá, sabe-se lá da onde, que ninguém tem acesso, até tudo bem. Se fosse um bairro, se fosse Hell's Kitchen, até beleza. Mas a gente está falando de Nova York, então a coisa toma uma proporção meio absurda, assim. Até porque ele não aceita o tal do acordo. As pessoas começam a se aglomerar lá, vestidas de Demolidor e etc. É muita gente. O cara que tá ali emburrado, né, o Rei do Crime, ele parece uma criança emburrada. Ele não quer sair de jeito nenhum, ele não quer renunciar, mesmo que ele já tenha feito tudo que fez. E aí ele sai matando geral. Dentro do tribunal, ele sai matando as pessoas que invadiram ali no soco. Isso já não é uma questão para prisão em flagrante? O cara ir para tribunal e pegar uma prisão perpétua, né? A gente sabe como são as leis dos Estados Unidos e etc. Oferecem um acordo depois de toda aquela brigaçada com todas aquelas pessoas ali. Uma hora já começam a bater no Rei do Crime e o Demolidor surge lá como o grande herói, etc. Depois de ter revelado sua identidade, eles conversam ali e o Demolidor acaba fazendo
o Fisk assinar o acordo. E aí a gente tem mais uma contradição. Tudo acaba, Rei do Crime está deposto, a Sheila é a prefeita interina. Isso vai ligar, obviamente, com o Homem-Aranha 4. Só que o caos não tá só aí. O Demolidor, ele fez tudo o que podia para derrubar o Rei do Crime, ele conseguiu, mas a que ponto? A série mostra como se fosse uma grande vitória, só que ao mesmo tempo, chega no final, o Matt Murdock tá com a Karen Page ali, meio que comemorando num restaurante, etc. Chega a polícia, ele é preso pelos crimes de Demolidor. Sim, ele vai preso. Ao mesmo tempo, nós temos Wilson Fisk numa praia. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Os caras conseguiram prender o Demolidor, que foi preso e ainda tá feliz, sorrindo, sorridente. Ele, a força-tarefa, todo mundo preso, todo mundo pro Chilindró. E o Rei do Crime, que cometeu assassinatos e horrores absurdos, inclusive matando o vice-prefeito, assina esse acordo e tá na beira da praia, numa boa, sensacional. Então, assim, eu não gostei desse episódio, tá? Tem muita gente que vem, que vai me criticar e etc, mas eu vou fazer o quê? Eu vou fingir que gostei? Não gostei. Tá? Então a minha opinião sincera é essa. No final ainda nós temos o retorno do Luke Cage, né? Ele volta, ele estava trabalhando pro Salsicha, sim, né? Que era pro governo e etc, federal, né? E aí o trabalho dele acabou, o Salsicha conseguiu uma outra pessoa para trabalhar para ele. E essa outra pessoa é nada mais, nada menos que o cara que ajudou a criar o caos, o mercenário. Sim, então nós temos a Jessica Jones com o Luke Cage de volta, nós temos a Karen Page sozinha, nós temos o Rei do Crime curtindo uma praia, nós temos o mercenário trabalhando agora para o governo federal e para Valentina, muito provavelmente, e nós temos o Matt Murdock preso pelos seus crimes. Mas quem cometeu crime nessa série? Enfim, complicado, né? Fiquei decepcionado com esse final, não gostei. Há tempo ainda da gente ver a Heather Glenn se tornando a Muse, ou Lady Muse, ou seja lá como for, utilizando já a máscara. Faça comentários respeitosos se você discorda do que eu tô falando, porque é uma questão realmente de opinião, tá? E se você quer saber absolutamente tudo, todos os detalhes, tudo o que surgir a partir de agora da Marvel Studios Demolidor Renascido já era por enquanto, é aqui. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like. Eu gostaria muito de ter gostado desse final, de ficar empolgado, meu Deus, mas dessa vez não rolou. Fico chateado, porque eu sou um cara Marvete, fazer o quê? Até mais.